Hello, people. How are you today? Welcome back to our lesson today. Sejam novamente bem-vindos, ok, para a aula de hoje. Estamos a falar da quarta aula do nosso curso 90 dias, ok? Para quem caiu de paraquedas, este é um vídeo do curso que ajuda as pessoas a aprender a falar inglês em até 90 dias. É possível sim, tá? Falar no inglês em até 90 dias. Bem, estamos na quinta aula, esta é a quinta aula, e é tudo uma sequência. O que quer dizer que se você não assistiu às aulas anteriores, deve assistir às aulas anteriores antes de você assistir esta aula, senão você não vai compreender absolutamente nada, tá? É tudo uma sequência. Na primeira aula, nós falamos sobre alguns aspectos importantes que a pessoa precisa ter em mente antes de aprender um idioma. Na segunda aula, começamos a falar sobre como aprender um idioma, tá? Assim, na prática, como aprender a falar o inglês. O primeiro passo, nós aprendemos como desenvolver as 4 habilidades da língua inglesa. E é a habilidade para qualquer língua, né? Que é a fala, a escrita, a escuta e a leitura. Então, eu ensinei método de como desenvolver essas 4 habilidades. Como você saber falar, escrever, ouvir e ler em inglês. Então, se você não assistiu a esse vídeo, vá lá assistir, né? Na terceira aula, eu falei sobre o segundo passo, que é manipulação de sujeito. Como manipular sujeito? Na quarta aula, eu falei sobre regras de conjugação de verbos. Nós aprendemos a conjugar qualquer tipo de verbo em inglês. Então, como eu disse, é tudo uma sequência. E as duas últimas aulas, refiro-me à aula de conjugações de verbos e manipulação de sujeito, elas servem de base para a aula de hoje. O que quer dizer que se você não entender a primeira aula, ou seja, a aula sobre regras de conjugação verbal, e a aula de manipulação de sujeito, você pode encontrar dificuldades ao trabalharmos aqui nesta aula. Então, este que é o quarto passo, é o passo do Chunks of Language. Vamos saber o que é isso, Chunks of Language, e como é que isso pode nos ajudar a melhorar ou aprender o inglês de forma muito rápida. Vamos então, vou aqui partilhar a tela, tá? Para facilitar o processo, vou partilhar aqui a tela e abrir o livro. Bem, eu estou aqui no livro. Para quem tem o meu livro, 90 dias, ela está na página, deixa-me cá ver, a página 89, tá? A Chance of Language aparece na página 89. Se você não tem o livro, então eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você pode clicar para poder então adquirir o livro, tá bom? Então vamos lá prestar atenção ao que é Chance of Language. Chunks of language são frases feitas ou quase fixas que você pode usar e manipular para usar em determinados contextos. As chunks of languages podem ser frases fixas, frases semifixas, e as frases semifixas podem ser em forma de expressões ou estruturas. Temos as polywords, temos as collocations e as conversational phrases. Bem, talvez esses nomes sejam muito complexos para a tua compreensão e talvez seja de achar muito difícil de compreender isso, mas não bicho de sete cabeças. Deixa-me te explicar de uma forma mais clara. O que é chunks of language? Bem, quando você começou a aprender a tua língua materna, né, o português, no caso, se foi a primeira língua que você aprendeu, ou qualquer que seja a tua língua materna que você tenha aprendido. Quando você começou a aprender, se você notou, ou se você notar, você não aprendia palavras soltas. Você aprendia um grupo de palavras, que nós chamamos de frases. Você aprendia frases, e é por isso que você aprendeu a falar de forma muito rápida. Então, os erros que várias escolas tradicionais cometem é ensinar gramática, né, conjugação de verbos, e depois ensinar vocabulários para os alunos juntarem e formarem frases. Com isso, comete-se muitos erros, e nós vamos analisar alguns desses erros aqui. Comete-se esses erros porque as pessoas aprendem palavras soltas, então a chance de cometer erro é maior. Por quê? Porque em inglês, as palavras, quando no meio de uma frase, elas têm um sentido diferente de quando elas estão isoladas.
Então, uma palavra solta em inglês pode ter um sentido, mas quando estiver em uma frase, ela acaba tendo também outro sentido. Então, há necessidade de nós aprendermos frases, porque as pessoas se comunicam através de frases e não de palavras soltas. Por isso que estamos aqui a aprender chunks of language. A expressão chunks significa pedaços. Então, language é todo o conjunto de frases que você vai aprender. Então, uma frase, uma palavra, é chamado de language. Então, chunks of language é como pedaços de frases, pedacinhos de frases contextualizadas. A língua deve ser falada de forma contextualizada, ok? Então, esses pedacinhos de frases que determinam um contexto chama-se chunks of language. Imagine, por exemplo, uma criança, se ela se pancar, se ela vir uma velha se pancar e dizer, ai meu Deus, ela vai captar. E quando ela estiver num momento semelhante, se ela se pancar, ela também é capaz de dizer, ai meu Deus, porque ela conseguiu juntar o contexto à palavra. Então, em inglês também acontece isso. Nós juntamos o contexto às frases. A vida é feita de vários contextos. Vários. Então, as chunks of language, elas servem para nos ajudar a nos comunicarmos em vários contextos das nossas vidas. Vamos então novamente partilhar a tela. Deixei de partilhar para vocês poderem olhar para mim, né? Agora vou novamente a tela e vamos ver então o que é frases fixas. Bem, todas as frases fixas ou feitas são um tipo de chunks of languages. Você não precisa manipular elas, basta usá-las em contextos bem específicos. Note alguns exemplos de frases feitas ou semifixas. Bem, estamos a falar de frases feitas. Atenção, estamos a falar de frases feitas. Frases feitas, tá? São aquelas em que você não precisa alterar absolutamente nada. Ela está ali, você pode usar e ela representa um contexto. Vamos lá ver. Imagine que você quer pedir a alguém para te contar alguma coisa. Como é que você diria em inglês? Me conta. Então, a expressão aqui é tell me about it. Então, tell me about it é uma expressão que você poderia usar nesse contexto. Você não precisa alterar nada aí. Por isso é que é chamado uma frase fixa, tá? Frase fixa ou feita. Então, você diz, me conta, tell me about it. Então, essa frase você pode usar sempre que você quiser pedir a alguém para te contar uma coisa. Me conta, tell me about it. Temos outra frase, you know, you know. Esse maneirismo, né? Estás a falar com alguém e depois sabes, sabes. Então, you know. Temos o outro, don't mention it. Don't mention it. Naturalmente, quando alguém te diz obrigado por uma coisa que você fez, você tem a tendência de dizer de nada. E em inglês, como é que você diria? Don't mention it. Então, já existem frases específicas para determinados contextos. Então, essas frases específicas para determinados contextos, que geralmente não mudam, são chamadas de frases feitas ou fixas, que são as chunks of languages. Tá? Temos um outro, I second that. Então, se você estiver a falar com alguém e quiser mostrar que você concorda com algo que ele disse, então você pode falar I second that. Eu concordo, tá? I second that. Eu concordo. E o que dizer se você ficar muito tempo sem ver alguém e de repente você se encontra com essa pessoa em algum lugar? Aí você vai usar a expressão em inglês. Long time no see. Long time no see. Então, essa expressão é específica para quando você se encontra com alguém, tá? Que você nunca mais viu há algum tempo. Então, long time no see é a mesma coisa que nunca mais. Quanto tempo, hein? Então, isso são frases fixas ou feitas. Elas são chunks of language. Então, todas as frases feitas ou fixas, atenção, todas as frases fixas que determinam um contexto, são chunks of language. Além das frases fixas, temos as frases semifixas, que são aquelas que podem ser manipuladas, mudando as pessoas ou o tempo verbais. E por isso é que eu disse que as aulas são sequenciais. Nós falamos sobre manipulação de sujeito, e falamos sobre verbos, conjugações de verbos. Então, elas vão nos ajudar a trabalharmos com as chunks of language, ou seja, a trabalharmos com frases feitas e manipular ao nosso favor. Então, as frases semifixas são aquelas que são manipuláveis.
Aquela que você pode manipular por alterar a pessoa, que é o sujeito, né? Por alterar o verbo ou por acrescer alguma coisa. Então, são frases semifixas, aquelas em que nós podemos manipular para o nosso contexto. E um exemplo claro de uma frase, de uma chant semifixa, é o did you. Did you é uma frase semifixa. Por quê? Porque nós podemos alterar ela conforme o nosso contexto ou acrescentar alguma coisa. Então, esse did you usa-se para saber se alguém fez algo no passado. Então, se alguém fez algo no passado, antes de você dizer o que ele fez, você vai usar did you, né? Se quiser perguntar diretamente a alguém. Você fez, tá? Tá? Você fez alguma coisa, tá? Did you? Vamos imaginar que você queira perguntar, você cozinhou? Cozinhar em inglês é cook. Então, seria did you cook? Você cozinhou? Beijar em inglês é kiss. Então, você diria did you kiss? Você beijou? Lutar em inglês é fight. Então, did you fight? Você lutou? Comer em inglês é eat. Did you eat? Você comeu? Então, conseguem ver que eu só vou alterando a ação, tá? A base já está ali. Isso é uma chance of language, tá? Que é semi-fixa. Se você prestar atenção aqui, ela ajuda muito. Em vez de você pensar como é que eu vou fazer a interrogativa dessa frase, em vez de você pensar em gramática, você pega apenas essa base e vai botar lá, né? Vai botar os verbos. Quer falar sobre viver? Você viveu? Did you live? Você viveu? Tá? Então, essa é um exemplo típico de frase semi-fixa. Temos mais aqui alguns exemplos. Did you cook yesterday? Cozinhaste ontem? Você cozinhou ontem? Did you fill the bottle? Encheste a garrafa? Você encheu a garrafa? Did you go to school the day before yesterday? Você foi à escola anteontem? Ou foste à escola anteontem? Então, isso é chunks of language de forma fixa, ou semi-fixa, bem dizer. Porque elas são alteradas. Nós podemos alterar conforme o nosso contexto. Você agora aqui já começa a ver, né? Que essa pequena frase, did you, ela ajuda-te a falar muita coisa, a perguntar muita coisa. E nós falamos sobre manipulação de sujeito, conhecemos sujeito. Se falar did you, você sabe que you é usado para falar diretamente com alguém, quer no singular ou no plural. E se eu quiser perguntar sobre ele, será que eu vou dizer também did you? Não, vou dizer did he. Tá? Por exemplo, aqui está, did you cook yesterday? Eu estou a falar diretamente para alguém. Você cozinhou ontem? Então, posso perguntar, ele cozinhou ontem? Então, vai ser, did he yesterday? Did he cook yesterday? Ela cozinhou ontem? Did she cook yesterday? Para quem conhece a regra de manipulação de sujeito, ela consegue compreender essa realidade. Consegue tirar o you e substituir por um outro pronome ou por um nome. Se eu quiser perguntar se a Paula cozinhou, então vou substituir o you. Did Paula cook yesterday? A Paula cozinhou ontem? Vamos então prosseguir. Outro exemplo de uma frase semi-fixa, que pode ser alterada, é o have you ever. Então, have you ever é usado para perguntar se em alguma vez na vida alguém já fez alguma coisa. Tá? Então, have you ever é para perguntar se em alguma vez na vida alguém já fez uma coisa. É diferente do did you. O did you é para saber se alguém fez alguma coisa no passado. Tá? Já o have you ever é para saber se alguma vez na vida, pelo menos uma única vez na vida, alguém já fez alguma coisa. E temos aqui um exemplo. Have you ever talked to a native speaker? Significa, já alguma vez conversaste com um falante nativo? Não importa se é uma, duas, três, ele quer saber se, desde que você nasceu, já alguma vez na vida, você fez alguma coisa. Então, have you ever talked to a native speaker? Já alguma vez falaste com um falante nativo? Agora, quando você usa o have you ever,
o verbo tem que estar no particípio passado. Para saber os particípios passados dos verbos, neste manual 90 dias tem listas de verbos com presente, passado, particípio passado, significado. Se você adquiriu o livro, então você pode rolar aí as páginas sobre conjugações de verbos. Você vai encontrar uma lista enorme de verbos com passado e particípio passado. Então, quando você vai usar o have you ever, você vai usar com os particípios passados. Tá? Então, temos outro exemplo. Have you ever drank beer? O presente do drunk é drink. Então, eu quero saber se alguma vez na vida você já bebeu cerveja. Então, have you ever drink beer? Já alguma vez na vida você bebeu cerveja? E se eu quiser perguntar se a Joana já alguma vez bebeu cerveja? Então, aí eu vou usar has Joana ever drank beer? Então, isso tudo tem a ver com conjugações de verbos e manipulação de sujeito. Se você entende, você vai conseguir brincar com isso. Se não, pausa esse vídeo e volta à aula anterior para você compreender e tocar para frente, ok? Então, outras chunks of language que nós já aprendemos, tá? É em forma de expressões. Também uma frase, também uma chance semifixa. Por que é semifixa? Porque ela pode ser alterada. Então, aqui temos um exemplo. Temos o be mais up. Be sabemos que é um verbo. É o verbo to be. Então, você está a dizer que você precisa conjugar o verbo to be e usar o up. Então, be up significa estar acordado. Então, se eu quiser falar sobre mim, e nós já aprendemos isso na manipulação do sujeito, eu vou usar o I. Conjugando to be na primeira pessoa, eu vou dizer I'm, né? I'm up significa que eu estou acordado. He's up, ele está acordado. They're up, eles estão acordados. E posso também fazer pergunta. Are you up? Estás acordado? Bem, repito, se você tem alguma dificuldade em entender isso, volta na aula anterior, tá? Estuda regras de conjugações verbais, estuda também manipulação do sujeito. Só assim você vai conseguir entender. Você precisa, para dominar as chunks of language, você precisa conhecer manipulação do sujeito e conjugação de verbo. Aí você vai ver que é fácil você moldar uma frase já existente para o contexto que você pretender usar. Tá? Temos outro exemplo, então, de chunks of language. Temos o feel like, mais verbo, mais ing. Eu vou fazer questão de colocar aqui, tá? Nessa tela. Temos o feel like, temos o feel like, mais verbo, mais ing. O que é que isso significa? Quando você usa, esta é uma chunks of language semifixa em forma de expressão. Feel like mais verbo mais ing significa estar a fim de fazer alguma coisa. Quer dizer que você vai ter que conjugar o verbo feel like, tá? Vai ter que conjugar o verbo feel like. Vai dizer o que você pretende, a ação que você pretende com ing. Vamos imaginar, o feel like significa estar a fim de alguma coisa. Se eu estou a fim de correr, então eu vou conjugar I feel like o verbo correr é run. Então eu tenho que colocar o ing, porque está a dizer que é o verbo mais ing. Esse teclado aqui. Deixa eu dar aqui uma. Está acontecendo aqui, o teclado travou. Ok. Então, I feel like run. Mas está a dizer que o verbo tem que estar no gerúndio. Então, eu vou colocar esse verbo no gerúndio. Eu tenho que ter ali o ing. Você passa. Okay. Então, I feel like running. Significa eu estou a fim de correr. Está a fim de fazer alguma coisa. Então, é feel like
o verbo que você está a fim de realizar, mais o ing. Então, essa é uma chance of language em forma de estrutura. Vamos mais aqui. Ou em forma de expressão, desculpa. Vamos aqui, vamos imaginar que estamos a fim de lutar. Ele está a fim de lutar. Então, vai ser he, estamos a falar do presente, feels, que nós já sabemos, né? He feels, para quem não sabe por que o S está aí, então aconselho a recuar à aula anterior, quando eu falo sobre conjugações de verbos, vai entender por que tem aí o S. Então, he feels like lutar, que é fight. He feels like fight. E diz que além do verbo temos que acrescentar o ing. Então vai ser fighting. It feels like fighting. Ele está a fim de lutar. E nós também podemos conjugar isso na negativa ou na interrogativa. Bem, já falamos sobre conjugações da negativa, né? Então aqui seria he doesn't feel, ele não está a fim. He doesn't feel like fighting. He doesn't feel like fighting. Ele não está a fim de lutar. Então, isso é uma chance of language. São palavras que você pode alterar. Vou recuar aqui. Temos as polywords, que são aquelas frases pequenininhas, tá? Feitas com preposições ou com palavras que não faz muito sentido quando analisamos de forma solta ou isolada, mas que dão um toque muito especial numa conversação. Temos aqui alguns exemplos de polywords, que também é um tipo de chunks of language. Temos o so on and so forth, que significa assim por diante, né? Para conversar com alguém, so on and so forth, assim por diante. Temos o of course, que significa claro, com certeza. Temos o either way, de um jeito ou de outro, tá? Either way, de um jeito ou de outro. Temos o on top of that, e acima disso tudo, temos on behalf, tá? On behalf of, em nome de, temos o up to a point, até certo ponto, né? Tá falando até certo ponto, up to a point, ok? By the way, a propósito, aliás, por falar nisso, at the end of the day, no final das contas, from time to time, de tempos em tempos, upside down, de cabeça para baixo, just out of curiosity. Just out of curiosity. Só por curiosidade. Once and for all. Once and for all. De uma vez por todas. Então, são exemplos de polywords. Essas frases feitas faz uma grande diferença na fala. Você, aos poucos, vai construindo a fluência por usar as chunks of language. Você não vai ficar pensando, como é que eu vou dizer assim por diante em inglês? Você não precisa pensar, já está ali uma palavra, so on and so forth. Você já disse assim por diante, tá? Você quer dizer, até certo ponto, talvez você cometeria o risco de traduzir literalmente at a certain point. Mas não é assim que se diz, é up to a point. Tá percebendo? Então, essas chunks of language fazem uma grande diferença no aprendizado da língua. Então, uma forma de dominar as chunks of language é por saber manipular os sujeitos e as regras gerais de conjugação verbal. Temos também as chunks of language em formas de collocations. Então, em geral, collocations é a forma como as palavras combinam entre si de modo muito natural. Mas isso é próprio dos falantes nativos, né? Em geral, pensa-se numa palavra-chave e só depois pensamos nas palavras com as quais combinam. Essas palavras podem ser verbos, substantivos ou mais, né? Então, as collocations também são um tipo de chunks of language. Então, o que é isso, collocation? Collocation é a forma como as palavras combinam entre si. Em inglês, as palavras combinam. Para nós, os falantes não nativos, às vezes cometemos o erro de juntar palavras que, ao nosso ver, combinam, mas aos olhos de um falante nativo não combinam. Tá? O exemplo que nós podemos pegar aqui é o barulho, né? Barulho em inglês é noise.
E o verbo fazer, nós temos dois. Temos o make e temos o do. Então, fazer barulho, como é que nós diríamos? Make noise ou do noise? Então, quando falamos de collocation, nós estamos a falar de uma palavra que combina com a outra. Então, a palavra aqui escolhida é a palavra barulho, que em inglês é noise. Agora, qual é o verbo que combina com a palavra barulho? É o make ou do? Então, isso é collocation. Como as palavras combinam de forma natural. Para um falante não nativo, é difícil compreender isso. Mas para um falante nativo, acontece de forma natural, de forma espontânea. E é aí onde se analisa se alguém é fluente ou não. Então, aqui, o verbo correto para a expressão barulho é o make. Então, make noise, fazer barulho, é uma collocation. E uma collocation, por padrão, também é uma chunks of language. Então, as collocations são chunks of language. Tá? Muito barulho. Como é que você diria muito barulho em inglês? Qual é a palavra que combina com noise? Então, é much noise. Talvez você diria a lot of noise. Então, essas são collocations. Collocations é mais ou menos isso, tá? Vamos imaginar mais um exemplo. E quando nós falamos de collocation, nós temos primeiro que escolher uma palavra, tá? Que é chamada de palavra-chave, e ver quais são as palavras que combinam com essas. Vamos imaginar que nós escolhemos a palavra livro, que em inglês é book. Quais são as palavras que combinam com livro? Então, quando achamos as palavras que combinam com a palavra livro, aí vamos dizer que estamos diante de uma collocation. Por exemplo, ler um livro. Como é que se diz ler um livro? É read a book. Read a book. Essa é uma chance of language. Temos outro exemplo. Escrever um livro. Write a book. Write a book. Escrever um livro. Temos folhear um livro. Como é que podemos dizer folhear um livro? Então é thumb through a book. Thumb through a book. Um livro abrangente. Como é que nós diríamos um livro abrangente? Então é a comprehensive book. Comprehensive book. Um livro abrangente. Então, isso é collocation. Como as palavras combinam de forma natural. Tá? Então, collocations é isso. E collocation também é uma chance of language. Vamos pensar mais em outra collocation. A palavra porta, que em inglês é door. Como é que nós diríamos abrir a porta? Então é open the door. Como é que diríamos fechar a porta? Close the door. Agora, bater a porta com força, né? Com raiva, você pega a porta e bate. É slam the door. Se você não conhecesse collocation, você poderia talvez procurar a palavra beat, beat the door. E bater a porta, né? Quando você pega a porta e atira, batendo, aquilo chama, em inglês diz slam. Mas se você não conhecer collocation, você vai cometer o erro de escolher um verbo qualquer, que é o beat. Beat significa bater. Ou talvez o hit também significa bater. Talvez você diria hit the door ou beat the door. Mas os falantes nativos não usam hit nem o beat quando a situação é bater a porta. Tá? O verbo usado é o slam. Está aqui, é slam the door, bater a porta. Agora, bater a porta para entrar. Será que nós diríamos hit the door ou também hit the door? Não. Bater a porta para entrar, nós falamos knock. Knock at the door ou então knock on the door. Tá? Knock at the door ou knock on the door. Então, isso é collocation. Todo tipo de collocation é uma chance of language. Ok? Se você quiser saber mais sobre a chance of language, neste livro, na sessão onde eu falo sobre como aprender frases em inglês, então eu falo muito mais sobre collocation. Você pode ir lá no livro e aprender mais sobre collocations, tá? Então, temos a conversational phrases, e aqui eu não vou entrar mais em detalhes. Eu vou deixar para você que tem o manual do curso, tá? Você que tem o manual do curso de inglês, vá lá na página, deixa eu lá ver, aqui, que é a página 92, você vai ver conversational phrases. São aquelas pequenas frasinhas que frequentemente usamos numa conversa, tá? Geralmente ao abrir ou terminar uma conversa. Tem aí alguns exemplos. Então, você pode depois, no teu manual do curso, e ver.
Se você não tem o manual do curso, então aconselho-te a ir aqui na descrição e clicar no link para poderes então obter o manual do curso de inglês que te ajuda a falar em até 90 dias. Agora, falamos muita coisa e talvez de forma meio enrolada. Agora vamos colocar na prática. Onde e como aprender chunks of language. Vamos agora ver na prática como é que nós podemos aprender chunks of languages. Ok? Mas antes de começarmos a aprender, pausa um pouquinho, tá? Vamos aqui nesse canto inferior direito do teu ecrã, tem ali uma barra vermelha onde está escrito subscreva, né? Ou subscribe. Clica lá, vamos lá. Clica. Já clicou? Agora vai no sininho e dá um toque no sininho. Muito bem. Agora escolha a opção todos os vídeos. Isso. Então, fazendo isso, significa que você vai ter acesso a todos os meus vídeos sempre que eu postar. Então, se você se inscrever, você tem o meu vídeo. Se estiver a gostar dessa aula, partilhe com seus amigos, colegas, vizinhos, todos aqueles que vocês acharem que vão se interessar por este conteúdo. Então, partilhe com eles, tá? Se está a gostar da aula, não esqueça de dar um like. E no final, comenta aqui, escreva aqui nos comentários para eu saber o que você achou da aula. Vamos então prosseguir. Onde e como aprender chunks of language? O segredo está no input. O que significa então input? Bem, significa que você tem que ouvir muito e ler bastante. Ouvir muito e ler bastante, você vai conseguir o chunks of language. Mas ouvir conteúdos com legendas. Se for vídeo, tem que ter com legendas em inglês. E se for livro, tem que ter o áudio e o livro ali, né? Você vai aprender chunks of language. Os recursos que te ajudariam bastante a encontrar os chunks of language são vídeos de inglês com legenda em inglês, podendo ser músicas, trechos de um filme, série ou programa de TV. Todos eles legendados em inglês. Outro recurso muito rico que te torna um falante fluente além dos vídeos são os audiolivros, tá? Os audiobooks. Então, vamos lá agora ver como fazer para aprender chunks of language. Primeiro passo, selecionar um vídeo com legenda, tá? Selecionar um vídeo com legenda ou livros com áudio cujo assunto seja do seu interesse. Você tem que procurar um assunto do seu interesse. E em seguida vai escolhendo, tá? Algumas frases. Coloque no Google Tradutor para saber o significado daquela frase que você escolheu. Mas não esqueça, a frase que você escolheu, vai colocar no teu caderninho, tá? Então, vai pegar no Google Tradutor, vai lá ver. Depois de saber o significado, volte ao vídeo ou ao audiobook e repita várias vezes a parte onde consta a frase que você selecionou para aprender a pronúncia e treinar os seus ouvidos. Daí, escuta o máximo de vezes até você não ter dúvidas do que está a ouvir. Se estiver a usar o YouTube, use o medidor de velocidade para pronunciar mais lento possível. Assim você consegue entender melhor o que se diz. Então, se possível, mude a frase para o seu contexto e use logo no seu dia a dia. Mesmo que estiver a falar português com um parente, ou amigos, vizinhos, ou colega de trabalho, depois você pode mudar para português, tá? Para ele entender o que você queria dizer. Esta técnica é muito eficiente. Então, resumidamente, para você aprender chunks of language, você precisa de input, que é através por ouvir e por ler. Ou seja, você precisa ler muito na língua inglesa e ouvir muito. Mas não se esqueça, leia e ouve apenas conteúdos produzidos por falantes nativos do inglês. Crie frases e use o método de cartazes e repetição espaçada para se lembrar. Para quem não sabe o que é cartazes e repetição espaçada, aconselho a ler a aula número 2, onde eu ensino, onde falo sobre como ou por onde começar. Tá? Onde eu ensino como você pode desenvolver as 4 habilidades da língua inglesa. Eu falo sobre cartazes e repetição espaçada, ok? Então, pode também trabalhar o output, por escrever ou usar durante uma conversação em inglês todas as chances que estiver a aprender. Vamos então ver na prática o que é isso. Eu vou aqui no meu... Aqui no... Vou fazer a questão de entrar mesmo no manual.
Aqui no manual tem vários links que te direcionam para alguns sites específicos de trabalho. Assim sendo, eu vou rolar um pouquinho mais, tá? Vou rolar aqui um pouquinho mais. E aqui onde está. Para quem gosta de músicas, pode acessar os seguintes canais do YouTube. Todos esses canais que eu coloquei aqui são canais de letra de músicas com legendas em inglês. Então, você pode usar esses materiais para aprender chunks of a language, tá? Então, vamos lá. E, trabalhando nisso, vamos também já estar a trabalhar com o último ponto, que é aprender com música ou com vídeos, ou com filmes e séries, tá? Então, este vídeo vai responder o quinto ponto também, tá? Esta aula que estamos a ter agora vai responder o quinto passo, que é aprender inglês com músicas e com outros vídeos, filmes, séries, programas de TV. Eu vou escolher aqui um canal, tá? Vou escolher o Doc Lyrics. Vou clicar. Vou clicar aqui, o Doc Lyrics. E automaticamente ele vai me direcionar para a página. Então, vou permitir. Ele vai me direcionar à página. Está aqui, né? Está abrir. Abrir. Espero que não esteja pesada, né? Por causa da internet aqui, às vezes pesa. Ok, pronto, abriu. Temos aqui vários vídeos. Vários vídeos. Todos eles com legendas em inglês. Então, eu vou escolher aqui. Vou escolher aqui qualquer música. Vou escolher esse aqui do Linkin Park, que é o Numb. Tá? Vou escolher essa. Ou Someone You Loved. Bem, vou escolher o Someone You Loved do... Bem, tem muitas músicas aqui boas, né? Que eu nem sei qual delas vou usar. Ok. Pronto, vou usar o do Lewis Capaldi, tá? Que é o Someone You Loved. Bem, vou clicar e eu fiz questão de barrar o áudio para não dar direitos autorais, porque eu vou postar isso no YouTube, né? Bem, está aqui, está a abrir, legenda, e vem aqui, e aqui aparece então essa escrita. I'm going under, and this time I feel there is no one to save me. Tá? Eu vou pegar primeiro essa frase que está aqui. I fear there's no one to save me. É a frase que o Lewis Capaldi diz na sua música. Eu vou escrever aqui. I fear there is no one to save me. Vou no Google Tradutor. Tá? Vou escrever I fear no one. Vamos lá voltar a frase, né? Ao vídeo, para nós vermos. Ok? I fear there's no one. Antes do no one, temos there's no one. I fear there's no one to save me. Continuando. To save me. Bem, eu escolhi uma frase, né, no Google, aqui na música do Lewis Capaldi. Eu cliquei lá no link, me direcionou a música, coloquei a música a rolar e escolhi uma frase. Lembra-se que chunks of language são frases feitas, já feitas, ok? Que nós podemos manipular, aquela gente que não há necessidade de nós manipularmos, mas que nós usamos em vários contextos das nossas vidas. Então, estou aqui a pegar a música Someone You Loved, de Lewis Capaldi. Peguei, então, essa parte daqui. Eu vou tentar ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. Eu ampliei, se vocês verem aqui. I fear there's no one to save me. Vou lá, aqui no Google Tradutor, vou escrever, já escrevi. I fear there's no one to save me. E ver como é que traduz. Eu temo que não há ninguém para salvar. Eu temo que não há ninguém. Esqueci o me, né? Porque aqui o Capaldi diz I fear there's no one to save me.
tinha esquecido a palavra me. Então, I fear there is no one to save me. Eu temo que não há ninguém para me salvar. Então, Lewis Capaldi diz, eu temo que não há ninguém para me salvar. Você pode usar essa frase em alguma fase da tua vida. E fazendo uso de manipulação de sujeito, você também pode manipular. Em vez de ser eu, você pode usar o she. She fears there is no one to save her. Tá? Ela teme que não haja ninguém para salvar. Depois de você pegar no Google Tradutor, o que é que você vai fazer? Você vai voltar na música, você já sabe a tradução do que ele disse, vai na música, vai repetir várias vezes essa parte, I fear there's no one to save me, okay? I fear there's no one to save me, várias vezes, você vai clicar várias vezes, até você conseguir captar o som. Não vai no Google Tradutor buscar o som. Atenção, não vá para o Google Tradutor aqui buscar o som. Por quê? É bom, o Google Tradutor tem um robô, tá? É um robô que pronuncia com muito cuidado. Já a comunicação, já ouvindo diretamente de uma pessoa, de um cantor, falando sem qualquer preocupação, a situação é diferente. Então, é bom, por isso é que eu, no meu livro do curso, fiz questão de colocar vários links de sites com músicas, com legendas em inglês, porque são cantores de regiões diferentes, cada um com seu sotaque, e fica mais fácil você estudar inglês assim, né? Com pessoas reais. Então, você vai para o vídeo, você vai clicar várias vezes até você conseguir entender a verdadeira pronúncia. Daí, você vai começar a repetir a mesma coisa, tá? Vai repetir a mesma coisa. Se possível, vai gravar a tua voz no telefone para você depois ouvir como é que está, né, em comparação com o que o cantor disse. Daí, o próximo passo será o quê? Aplicar a técnica de repetição espaçada. Vai usar várias vezes ao dia. Como praticar? Pratique, mesmo com pessoas que não saibam falar inglês, pratique. Tá? I fear there's no one to save me. Eu temo que não haja ninguém para me salvar. Vamos pegar um outro exemplo. A mesma música. Vou deixar rolar. Pronto, vem o outro. This all or nothing really got. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Vamos continuar, né? Continuar. I need somebody to heal, tá? I need somebody to heal. Vamos pegar essa I need somebody to heal. O que significa? I need somebody to heal. Eu preciso de alguém para curar, tá? Eu preciso de alguém para curar. E você já sabe, quando falamos de manipulação de sujeito, que existem aqueles pronomes que nós colocamos antes e que nós colocamos depois. Então, temos aqui um verbo. Se eu colocar o me, I need somebody to heal me. Eu preciso de alguém para me curar. Sabe como é que acontece? I need somebody to heal me. Eu preciso de alguém para me curar. Você vai repetir isso várias vezes até você conseguir entender o som. Você vai pronunciar também. E num momento específico você vai usar. Então, isso é chunks of language. É assim que você usa uma música para aprender inglês. E tem os audiolivros, tá? Tem muitos recursos aqui no livro em inglês em 90 dias. Tem muitos recursos que você pode usar para treinar chunks of language. Muitos, muitos, muitos mesmo, tá? Então, resumidamente, o que é que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre as chunks of language. O que é chunks of language? São frases que nós usamos em situações específicas da nossa vida. Essas frases são fixas ou feitas e são semifixas. As fixas ou feitas são aquelas em que nós não precisamos mudar absolutamente nada.
usamos em determinados contextos da nossa vida, tá? Tipo, oh my God. Isso é uma chance of language fixa, porque nós não precisamos mudar. Oh my God. É uma expressão que nós usamos no contexto quando nós queremos admirar alguma coisa, tá? Oh my God, tá? E nós temos aquelas semifixas que nós podemos alterar. E como é que você pode achar fácil a alteração dessas changes of language? Entendendo manipulação de sujeito e conjugação de verbo, tá? Então, como é que você pode treinar changes of language? Vai no manual, 90 dias, tem vários links de livros com áudio em inglês, tá? E de músicas com legendas em inglês. Então, escolhe uma frase. Depois de você escolher aquela frase, vai para o Google Tradutor, veja a tradução daquela frase. Quando você encontrar a tradução daquela frase, o que que você vai fazer? Você vai voltar novamente ao áudio lá no YouTube, vai repetir várias vezes aquela frase para você saber como é que o falante pronuncia aquela frase. Várias e várias vezes. Quando você ter a certeza de que os seus ouvidos estão habituados àquele som, agora você vai treinar a tua pronúncia. Você vai pronunciar várias vezes. Quando você se certificar de que já sabe pronunciar bem, já sabe o significado daquela frase, então o que é que você vai fazer? Aí você vai, em seguida, fiquei aqui um bocadinho descontrolado, porque achei que o telefone estivesse aqui a ligar, né? Achei que o telefone estivesse aqui a ligar. Então, você vai escolher a frase, deixa eu só fazer aqui, o celular está a ficar sem carga, senão a internet vai desconectar para partilhar. Deixando aqui. Isso. Ok, pronto, está resolvido. Aqui vai sair. Muito bem. Então, eu estava a dizer, você vai clicar num dos links do livro ou música. Quando você encontrar a frase na música ou no livro, você vai para o Google Tradutor, vai procurar o significado. Quando você encontrar o significado daquela frase, você vai voltar novamente ao vídeo ou ao áudio, você vai ouvir várias vezes até os teus ouvidos conseguirem identificar aquele som. Daí, quando teus ouvidos tiverem identificado o som todo, você vai agora treinar a pronúncia. Vai pronunciar, vai pronunciar. Se necessário, grave a tua voz. Tá? Depois disso, você aplica a técnica de repetição espaçada. Cartazes de repetição espaçada. Se não sabe o que é cartazes de repetição espaçada, te aconselho a ver a segunda aula do curso. Tá? Quando eu falo sobre por onde começar, aí eu dou dicas sobre repetição espaçada, cartazes de repetição espaçada. Daí você já vai saber o significado da frase, vai saber como escrever, vai saber como pronunciar. Se você ouvir em algum lugar, você já vai conseguir entender, porque você treinou os teus ouvidos, aquele som. Agora você vai começar a usar, né? Que é já o output. Vai usar sempre que houver oportunidade. Mesmo com pessoas que não saibam falar inglês, você pode falar, tá? Você pode falar. Vamos imaginar que você aprende a expressão what's going on. What's going on significa o que se passa, qual é o problema. E também é usado para saudação. E aí? What's going on? E aí? Então, se você aprende isso, por exemplo, numa música, como uma change of language, você pode usar em casa. Você chega e diz, hey, what's going on? O quê? E aí? Como você está? Você praticou o inglês, mesmo com alguém que não sabia falar inglês. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Chance of Language vai ajudar muito e muito no seu inglês. Então, estude Chance of Language e o teu nível será high. Como aprender inglês com músicas? Em parte, é o que nós vimos aqui. Agora, se quiser saber mais sobre como aprender inglês com música, então, adquira o meu livro, tá? 90 dias. O link está na descrição. E daí você vai poder ver como você pode aprender inglês através de música. Mais dicas, né? Além dessas que eu já dei aqui, tem mais dicas sobre como você pode aprender através de músicas. Bem, essas aulas que eu fiz são as aulas básicas e essenciais que eu achei importante para você, tá? Para o seu curso.
Mas o livro é muito abrangente, o livro fala sobre muita coisa. O livro fala sobre como melhorar a escrita, para quem não sabe escrever em inglês, como melhorar a leitura, tá? O livro fala sobre como ter sotaque americano, ou britânico, ou canadense. O livro aborda assuntos sobre falar inglês como um nativo, se é ou não possível, e se é possível, como você pode alcançar. Bem, é um livro muito, mas muito abrangente. Muito abrangente. Se você adquirir esse curso em livro, eu garanto que você não vai sair a perder, ok? Então, se ainda não adquiriu o livro, vai aqui na descrição, clica, tá? E você poderá ter acesso, então, ao livro, ok? Se você gostou desta aula, dá um like, comenta aqui para eu saber o que você achou da aula, tá bom? E, se possível, partilhe esta aula com os seus amigos, colegas, vizinhos, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho de notificação e escolher a opção todas para receber sempre os meus vídeos. Mas para isso você precisa primeiro se inscrever no meu canal. É simples. É só você dar um clique aí no botão vermelho e automaticamente você vai se inscrever para o canal Inglês da Hora, tá bom? Então foi bom estar a falar consigo and see you.